Olá, nós vamos iniciar aqui mais um capítulo da série Parábolas de Jesus e hoje nós vamos falar sobre a parábola do grão de mostarda. Como foi dito nos capítulos anteriores dessa série sobre as parábolas de Jesus, Mateus 13 é um capítulo do Evangelho de Mateus que se atém a falar sobre os ensinamentos de Jesus acerca do reino dos céus. São alguns blocos, de ensinamentos de Jesus que existem no Evangelho de Mateus, e esse é um dos blocos em que Jesus fala acerca do reino dos céus. Particularmente, no início do capítulo 13, Jesus aborda algumas situações, algumas parábolas que falam sobre, que tem um enfoque maior, sobre aquelas pessoas que recebem a palavra de Deus e que não frutificam. Então ele fala de exemplos infrutíferos diante do reino dos céus. Agora, a partir do versículo 31, quando Jesus fala da parábola do grão de mostarda, ele começa a abordar sobre as pessoas que se tornam frutíferas no reino dos céus. Aquelas que vão dar frutos de justiça, frutos para o reino de Deus. E é a partir desse enfoque, então, que nós vamos estudar a parábola do grão de mostarda. A parábola em si está em Mateus capítulo 13, versículos 31 e 32, quando diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou em seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior que todas as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Essa é a parábola propriamente dita do grão de mostarda. Agora, sobre o que é que essa parábola fala? Bom, essa parábola fala, então, do reino do céu sendo comparado a um grão de mostarda. E eu quero mostrar aqui para você o que é um grão de mostarda. O texto bíblico fala que o grão de mostarda é o menor de todas as sementes de hortaliças. Na verdade, existem sementes menores do que o grão de mostarda, mas essa realmente é uma semente bastante pequenininha. Eu vou pegar aqui uma sementinha em cada mão. Tem dois tipos de grão de mostarda, que eu estou apresentando aqui para vocês. Um é o grão branco, outro é o grão preto. Eu quero mostrar aqui para você. Aqui o grão branco quase não aparece, na minha mão, ele tá aqui. É um grãozinho bem pequititinhos para você observar, e aqui o grãozinho preto do grão de mostarda. Veja bem como é pequeno, Aqui na palma da minha mão, aqui comparado com a unha. Veja como é minúsculo esse grãozinho de mostarda, É lógico, o texto fala que esse grão de mostarda, quando ele vai crescendo, ele se torna a maior de todas as hortaliças. E o texto bíblico diz que ele chega a ser comparado com uma árvore. Lógico que uma hortaliça, particularmente a mostarda, ela é bastante robusta, ela é grande, ela é volumosa, mas ela não chega a ter o porte de uma árvore, Ela continua sendo uma hortaliça. Mas o texto bíblico quer aqui provocar uma reflexão para a gente. O que significa isso, então, que a parábola de Jesus quis dizer para nós? Qual é a lição? Qual é o entendimento que nós trazemos? Qual é o princípio, o valor que nós podemos extrair dessa parábola acerca do grão de mostarda? O grão de mostarda, embora seja uma semente muito pequenininha, mostra para nós que no reino de Deus, o menor se torna o maior. Às vezes a gente
costuma enxergar algumas situações, algumas coisas, algumas pessoas como menores do que outras. E nem sempre a gente consegue dimensionar o valor que ela de fato tem para Deus. O valor que essa pessoa tem para Deus, será que é o mesmo valor que nós damos para elas? Será que uma determinada ação solidária, que parece ser pequena diante de um mar de situações, de uma imensidão de necessidades, será que ela é realmente tão pequena assim que não possa produzir nenhum fruto? Bom, a parábola diz para nós então que essa pequena semente de mostarda, quando plantada, ela é tão minúscula se comparada a outras. Ela é tão pequena, tão frágil, tão simplesinha, mas quando plantada, ela frutifica. Os frutos daqueles que estão nas mãos do Senhor, os frutos daqueles que se colocam diante do reino dos céus, com disposição para crescer, com vontade de aprender, com o desejo de servir, podem até ser pequenas hortaliças, mas servem tanto ao próximo que são capazes de acolher outras pessoas com suas necessidades, com as suas dificuldades, com a sua disposição também para crescer, e que as acolhem de tal forma como uma árvore está disponível para acolher um ninho de passarinhos. No reino dos céus, a nossa capacidade de frutificar, ela é triplicada, porque não está condicionada à minha capacidade como pessoa, mas sim à minha disposição e vigor para me colocar em condição de crescimento na presença do Senhor. Quem se dispõe a frutificar no reino dos céus, inevitavelmente acolhe ao próximo, inevitavelmente dá espaço para que outras pessoas possam ser acolhidas, aninhadas, assim como os passarinhos encontram espaço numa árvore, mesmo que a gente não tenha o porte de uma grande árvore. Mesmo que eu olhe para mim mesmo e diga assim, puxa, o que eu posso fazer diante de tudo isso que está acontecendo? O que eu posso fazer diante de tantas pessoas que estão necessitadas? O Senhor vai me usar não a partir da minha capacidade humana, mas a partir da capacidade que Ele tem de me usar como um instrumento nas mãos de Deus. Assim o reino de Deus inicia na vida de uma pessoa. Bastante pequeno, sutil, com pequenas ações, com pequenas atitudes, com pequenas mudanças, mas que vai gerar uma grande revolução, uma grande transformação na vida não só minha, que acolhi o reino dos céus, que acolhi a palavra de Deus, que acolhi as boas notícias da graça de Deus, mas de todos aqueles que estão à minha volta, assim como a árvore serve para os passarinhos. Tem uma coisa que é bastante importante de nós refletirmos acerca da parábola do grão de mostarda para os dias de hoje. Nós vivemos dias em que as coisas são todas mega, gigantes, hiper, super, né? Os eventos são muito grandes, os mercados são muito grandes, as lojas são muito grandes, os shoppings são grandes construções. Nós vivemos o tempo em que as pessoas se tornaram megalomaníacas. Tudo tem que ser grande, tudo tem que ter muito, tudo tem que ser em abundância. No reino de Deus, as coisas são simples, são pequenas. Nem sempre as coisas do reino de Deus se apresentam tão gigantescas e extraordinárias como as pessoas gostariam de ver hoje em dia. Mas saiba que pequenas atitudes baseadas na palavra de Deus, pequenos movimentos
fundamentados na palavra de Deus, pequenas palavras dispensadas na graça e no poder de Deus se tornam grandes no resultado na vida das pessoas. Porque o reino de Deus é surpreendente. Porque o reino de Deus não se pode comparar às coisas deste mundo. Porque o reino de Deus é de fato muito maior ou melhor do que aquilo que a gente possa imaginar. Então não desanime se você tem algo muito pequeno com o qual você possa contribuir para a obra do Senhor. Se você tem uma pequena disponibilidade, uma pequena possibilidade talvez de estar no serviço do Senhor, ainda que você ache que isso que você pode fazer seja pequeno demais diante de uma imensidão de coisas e situações que precisam ser feitas, lembre-se, o grão de mostarda também é muito pequenino, mas ele é comparado ao reino de Deus, que quando lançado na terra, ele frutifica e ele dá um fruto tão especial e tão importante que chega a ser comparado com uma árvore. Não porque visivelmente ele vá produzir uma árvore, mas porque a sua utilidade vai muito além do que aquilo que esse pequeno grão de mostarda parece ter para oferecer. Nas mãos de Deus, tudo se torna maior, mais evidente e mais produtivo. Torne-se frutífero, torne-se frutífera na presença do Senhor. E que o reino de Deus seja visto através das suas atitudes. Que você também sirva como um pequeno grão de mostarda que cresce a fim de acolher aos mais necessitados, a fim de acolher aqueles que também querem, que também desejam ser um pequeno grão de mostarda nas mãos de Deus. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.